Aleluia. Boa noite, Lagoinha. Que a paz do nosso Jesus, a paz que excede todo entendimento, faça habitação eterna dentro do coração e da mente de cada um de nós. Amém? Mais uma vez, não me canso de dizer que é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês da palavra, para que a gente juntos possa aprender um pouquinho mais do Senhor, com o Senhor, para que possamos a cada dia estarmos mais perto, chegarmos mais próximo e caminharmos sempre em direção a Ele. Um dia veremos face a face, esse dia vai chegar. Enquanto esse dia não chega, a gente caminha em direção a esse dia, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, aquele versículo que define fé para a gente, que traz para a gente a definição de o que é fé. Ora, a fé, o que é a fé? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pode deixar ele aqui por enquanto. Não sei se vocês são como eu nesse ponto, mas às vezes eu leio alguns versículos na Bíblia e eles não fazem o menor sentido. Esse versículo, humanamente falando, assim, com a nossa limitada compreensão humana, ele não faz nenhum absoluto sentido, porque ele é completamente abstrato. A gente está falando ali de uma definição abstrata, porque a gente está falando que ela é certeza daquilo que nós esperamos, ou seja, é a certeza de alguma coisa que ainda não chegou. E ela é a prova das coisas que não vemos. Além de não ter chegado, a gente também não está vendo. Isso é muito abstrato. A gente fica sem saber o que fazer com algo que a gente não vê e que a gente não enxerga. Porque ela não passa pelos nossos 5 sentidos humanos. A gente não escuta, a gente não vê, a gente não sente nem com olfato, nem com paladar, e ela não é palpável. O que é que a gente faz? Como é que a gente pode ter tanta certeza e tanta convicção de alguma coisa que ainda não chegou e de alguma coisa que a gente não pode ouvir, não pode ver, não pode tocar e não pode sentir? Quando a gente vai no capítulo 10 de Hebreus, não precisa colocar não. O capítulo 10, esse é o capítulo 11. O capítulo 10 também fala de fé. O capítulo 10, ele fala sobre perseverança na fé. O autor aos Hebreus, ele passa o capítulo 10 falando sobre perseverar na fé. E aí ele encerra ali o capítulo 10 e ele começa o capítulo 11 definindo fé. E uma coisa que eu acho interessante, e aqui eu vou falar um pouquinho, num versículo tão abstrato, do nosso ponto de vista humano, gente, estou falando da nossa humanidade, da nossa carne, do nosso ser humano comum. Um versículo muito abstrato. E aí esse versículo me levou até a ciência. Por que ciência? Porque a ciência, segundo a ciência, eu até anotei aqui a definição, para não falar palavra errada. Segundo a ciência, toda teoria precisa ser submetida à experiência e os resultados obtidos comprovam se a teoria é verídica ou não. Vou falar mais uma vez. Segundo a ciência, toda teoria precisa ser submetida à experiência e os resultados obtidos comprovam se a teoria é verídica ou não. Então, para a ciência, para alguma coisa ser verdade, ela precisa, essa coisa, essa situação, esse objeto, o que quer que seja, precisa ser submetido à experiência. Ou seja, precisa ser experienciado, precisa ser praticado, executado, precisa acontecer. E aí,
eu estava assistindo um vídeo no Instagram um dia desse, um vídeo aleatório desses que aparece no Explorar pra gente. E a pessoa estava falando, no discurso dela, ela falava sobre o fato de cada um ter a sua verdade. Porque cada um tem a sua verdade. Uns acreditam numa coisa, outros acreditam na outra. O importante é a gente respeitar as verdades uns dos outros e cada um fica com a sua e respeita a do outro. E eu fiquei pensando, uma coisa não faz sentido. Não tem como existir várias verdades sobre uma determinada situação. Sobre uma determinada situação só existe uma verdade. Podem existir vários pontos de vista. Podem existir várias teorias sobre o assunto. Mas verdade mesmo, não tem como existir várias. Só existe uma. Porque, de acordo aqui com a ciência, toda teoria, todo ponto de vista precisa ser experimentado. E quando ele é experimentado, é comprovado que o quê? Que é verdade. Então, para se ter uma verdade, a gente precisa experimentar. E aí, o autor define, ele faz essa definição. Uma definição, quando o autor chega a essa definição de fé, ele não pode chegar a uma definição sem experimentar. Por mais que essa definição pareça abstrata, não tem como a gente chegar a uma definição de alguma coisa, não tem como a gente chegar a um resultado. Isso daqui, a partir do momento que o autor define, ele está dizendo que isso daqui é um resultado. Para ele ter esse resultado, ele precisa ter experimentado, e a experiência comprova que essa definição é verdade, é correta, ela é comprovada. E aí, outra coisa interessante, que o escritor dos Hebreus, ele não chega a essa conclusão sozinho. Se a gente vai lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14, Tiago vai dizer assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Tiago diz aqui que não existe fé sem obras. Ou seja, é preciso executar alguma coisa. Obra, diferente daquela... põe o Hebreus 11:1 de novo lá. Diferente daquela aparente definição abstrata, Tiago, além de concordar com o autor aos Hebreus, ele também diz que essa fé aqui, se não houver obras, ela é morta. Ou seja, quando a gente fala de obras, a gente já está falando do que a gente ouve, do que a gente vê, do que a gente sente e do que a gente toca. É uma obra, é algo palpável, é um acontecimento real. E aí, continuando todo o livro de Hebreus, o que o autor fala? Ele não define e deixa esse versículo solto, aleatório, assim, abstrato. Não, porque se segundo a ciência, toda teoria, isso é uma teoria, se segundo a ciência, toda teoria precisa ser submetida à experiência, e os resultados obtidos é que vão comprovar se a teoria é verídica ou não, o autor aos Hebreus, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai comprovar que isso daqui foi experimentado e foi chegado a uma conclusão de que era verdade. Porque você vai continuar lendo o capítulo, e aí ele vai falar, segue alguns versículos, por favor, segue o 2. Eu sei que eu não mandei para você não, mas segue aí. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim.
Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. E você vai continuar lendo, e o autor aos Hebreus ele vai comprovando. Sabe por que a minha teoria é verdade? Porque pela fé, Abel, pela fé, Enoque, pela fé, Noé, pela fé, Moisés, pela fé, Abraão, pela fé, Isaac, pela fé, Jacó, pela fé, José, pela fé, Josué, pela fé, Raabe, pela fé, Gideão, pela fé, os profetas. E ele começa a comprovar. Ele começa a comprovar que a fé foi submetida pela experiência por todas aquelas pessoas que estão presentes ali na galeria da fé. Ela não é uma teoria abstrata. Ele está falando, a fé que parece ser abstrata, ela não é. Eu vou comprovar cientificamente. Como? Mostrando as experiências. E ali ele começa a relatar a experiência com a fé de Abel, a experiência de Abraão, a experiência de Isaac, a experiência de Jacó, a experiência de Moisés, a experiência de Josué, de Davi. Ele começa a comprovar. Quando ele chega no final, ele comprovou pela ciência que a fé é real. A fé não é teórica. A fé é real. E toda essa galeria, todas essas comprovações, todas essas experiências que ele compartilha o quê? As obras. Ele fala da obra de Abel. Ele fala da obra de Noé, da obra de Enoque, da obra de Abraão, da obra de Isaac, da obra de Jacó, de José, de Raabe, dos profetas. Ele fala da obra de cada um deles, concordando com o que Tiago disse, porque a fé precisa ser mostrada com obras. Então, o escritor aos Hebreus, ele pega a fé e demonstra aquela fé com obras. E uma dessas histórias descritas lá na galeria, que a gente conhece como a Galeria dos Heróis da Fé, lá em Hebreus 11, tem uma que me chama a atenção para compartilhar com vocês aqui hoje. E eu queria que vocês também abrissem a Bíblia lá em Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 8, fala assim: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus acima, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor de vocês, que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E eles respondem, os 2 espias respondem: a nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. A história de Raabe me chama muita atenção nesse contexto, porque ela fala aqui nessa passagem que eles ouviram falar. Raabe não é israelita, Raabe não é da descendência de Abraão, ela é uma estrangeira. Ela era uma estrangeira que morava na cidade de Jericó.
e ela fala: nós ouvimos acerca de vocês. E aí, isso me faz lembrar também quando Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele fala assim: porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Raabe aqui, ela não conhecia os israelitas e ela não conhecia o Deus de Israel, mas ela já tinha ouvido falar. E a fé de Raabe não veio pela experiência de ser da descendência de Abraão, de conhecer todas as histórias dos seus antepassados. A fé de Raabe veio porque ela ouviu falar do Deus de Israel. Ela ouviu a mensagem, o que Deus fazia com o povo, o que Deus fazia pelo povo, chegou até Jericó muito antes dos próprios israelitas chegarem lá. A fama de Israel precedeu, a fama de Israel chegou antes. Antes que eles chegassem, a fama de Israel e a fama do Deus de Israel já tinha chegado lá. E ela já sabia, e ela fala: nós sabemos quem vocês são. Nós sabemos que o Deus de vocês é Deus acima nos céus e embaixo na terra. A gente conhece as suas histórias. A gente sabe que o Deus de vocês tirou vocês com mão poderosa do Egito. A gente sabe que o Deus de vocês fez vocês atravessarem pelo Mar Vermelho com 2 paredes de água, uma de cada lado. A gente sabe que vocês vêm tomando posse, vêm guerreando e vêm vencendo por onde quer que vocês passam. A gente sabe que Deus enviou maná do céu para vocês comerem. A gente sabe que Deus mandou codornizes do céu para vocês se alimentarem. A gente sabe que o Deus de vocês fez água brotar da rocha. A gente sabe disso. E é por isso que a gente está apavorado. A gente está apavorado porque a gente sabe que não tem chance com vocês e não tem chance com Deus de vocês. A fama de vocês, a fama do seu Deus já chegou aqui muito antes. O povo está apavorado. O exército de Jericó está apavorado porque o exército sabe que não tem chance. Deixa eu falar uma coisa para você, deixa um parêntese aqui para você. Você conhece o Deus que você serve? Existe um exército de demônios apavorados, porque ele sabe quem é o Deus que você serve. Ele sabe quem são. E por mais que eles tentem, porque o exército de Jericó, mesmo com medo tremendo na base, tentou destruir, mas eles sabem. O inimigo sabe o Deus que você serve. Ele sabe muito bem quem é o Deus que você serve. A minha pergunta para você é se você sabe. O seu inimigo sabe quem é o Deus que você serve, mas você sabe quem é o Deus que você serve? A questão é essa. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas para isso, você precisa saber quem é o Deus que você serve. Você precisa saber quem é o Deus que te trouxe aqui essa noite e te está fazendo ouvir essa palavra. Se Ele trouxe você aqui, se você que está me assistindo pela internet, se Deus te trouxe online nesse momento, é porque Ele precisa que você saiba definir o Deus que você serve. Porque o inimigo vai ficar apavorado, mas para ele ficar apavorado, você precisa conhecer o Deus que você serve. Israel conhecia o Deus que servia, e era por isso que Jericó estava apavorado. E aí eles fazem esse trato. E eles fazem um trato. A gente sabe de tudo isso, a gente conhece, a gente sabe que Jericó está apavorado, e o negócio é o seguinte. E aí vem a estratégia de Raabe. O negócio é o seguinte: eu salvei a vida de vocês. O rei de Jericó pediu a cabeça de vocês e eu escondi vocês na minha casa. Vamos fazer um trato? Eu salvei a vida de vocês, vocês salvam a minha, nada mais justo. Vocês salvam não só a minha,
como vocês salvam a vida dos meus pais, das minhas irmãs, dos meus irmãos, e vocês salvam tudo o que nos pertence. E os espias falam, combinado, tá certo, justo, a minha vida pela vida de vocês. Vocês salvaram a nossa vida, a gente salva a vida de vocês. Vamos fazer o seguinte? Assim que nós sairmos daqui em segurança, se você realmente não falar nada para o rei, pendura um tecido vermelho na sua janela. Quando a gente vier para atacar Jericó, a gente vai ver o tecido vermelho na sua janela e nós não vamos atacar a sua casa, nem ninguém que estiver dentro da sua casa. Eles fazem esse trato, os espias vão embora, voltam e junto com Josué traçam uma estratégia para avançar, para invadir Jericó. Só que eles não traçam uma estratégia humana. A estratégia de guerra para invadir Jericó, ela vem do próprio Deus. Porque, mais uma vez, é uma estratégia que não faz o menor sentido. Deus gosta muito de trabalhar com aquilo que não faz sentido. Deus pega coisas sem sentido algum e faz coisas grandiosas, justamente para deixar as pessoas sem entender o que aconteceu. E ali, o trato é o seguinte, qual é a estratégia de Deus? Vocês vão rodear, coloca ali os músicos na frente, coloca os sacerdotes na frente, vocês vão rodear a cidade por 7 dias. E no final dos 7 dias, no 7º dia, vocês vão rodear a cidade 7 vezes. E eles fazem isso. Primeiro dia, uma volta em toda a muralha. Segundo dia, uma volta. Terceiro dia, uma volta. Quarto dia, quinto dia, sexto dia, uma volta. Eles acampados ali na região. Quando chega o 7º dia, eles dão 7 voltas. No 7º dia, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas. Na 7ª volta, eles começam a tocar. Os músicos começam a tocar o chofar, começam a tocar os instrumentos que eram típicos daquela época. E aí, o que acontece? As muralhas caem ao som da música. As muralhas simplesmente despencam. E quando a gente está falando de muralha, de uma fortaleza, de uma cidade daquela época, a gente não está falando de uma parede de tijolo, assim, tijolinho em pé, não. A parede, as muralhas, elas deviam ter, talvez, essa medida aqui, ó, de ponta a ponta, só de espessura. A gente não está falando de uma paredinha de tijolo, a gente está falando de uma parede de 5, 6 metros de espessura, fora a altura. E ela era tão espessa que haviam moradores, pessoas que moravam dentro da muralha, que era o caso de Raabe. A casa de Raabe ficava na muralha. E aí uma coisa que é incrível, eu não sei se vocês já pararam para pensar, para visualizar. Eu trabalho muito com visualização, eu leio alguma coisa e começo a visualizar. Raabe morava na muralha. Quando o exército dá a 7ª volta e a muralha cai a muralha inteira, fica em pé só a casa de Raabe. Como assim? Uma muralha inteira despenca ao som da música e só a casa de Raabe em pé assim, ó. Só ela, uma muralha, imagina Além Paraíba inteiro cercada de muros, o muro desaba e fica só uma coluninha em pé assim. E ali a casa de Raabe. E sabe por que isso aconteceu? O trato que os espias fizeram com Raabe foi selado por Deus. Se Deus não tivesse selado, Deus não teria salvado Raabe, porque não tinha como eles controlarem. Na mente dos espias, quando eles combinaram com ela, na cabeça deles, eles iam invadir a cidade e ali no meio da guerra, no meio da conquista, eles iam ver que aquela casa ali, a gente não pode mexer, a gente não pode invadir, a gente não pode mexer. Na cabeça dos espias, a nossa cabeça humana era assim. Mas as coisas foram feitas do jeito de Deus. Então, as muralhas despencam. Que poder o exército tinha de manter a casa de Raabe de pé? Absolutamente nenhum.
Quem fez? Foi Deus. E aí a gente entende, através dessa história de Raabe, que Raabe cumpre o que Paulo fala aos Romanos. A fé vem pelo ouvir. A fé de Raabe veio pelo ouvir. Ela ouviu acerca de Deus e a fé veio. E ela creu. A partir do momento que a fé veio pelo ouvir, ela começou a mostrar obras. Porque não é possível você mostrar a sua fé sem mostrar as suas obras. Então a fé de Raabe veio porque ela ouviu e então ela começou a demonstrar as obras, aquilo que é ouvido, visto, sentido e tocável, palpável. Ela mostrou as obras. Então, quais foram as 3 principais obras? A forma com que Raabe demonstra a sua fé. Ela demonstra a sua fé através da sua escolha. Raabe ouve acerca de Deus e ela faz uma escolha. Depois que ela faz essa escolha, ela toma uma decisão. Depois que ela toma uma decisão, ela tem uma atitude. Escolher é uma obra. Decidir é uma obra. E ter uma atitude é uma obra. A fé vem pelo ouvir, mas a fé sem escolher, decidir e agir é morta. Não adianta você só ouvir se você não escolher, decidir e agir mediante a sua fé. Não adianta. O resultado, qual foi o resultado? Raabe ouviu, Raabe creu, Raabe escolheu, Raabe decidiu e Raabe teve uma atitude. E aí ela salvou toda a casa dela. Vocês já pararam para prestar atenção que Raabe está lá na galeria dos heróis da fé, mas ela não é descendente de Abraão. Ela é uma estrangeira. Ela é a estrangeira que foi selecionada para entrar na galeria dos grandes homens e mulheres de fé da Bíblia. Por que que ela entrou nessa galeria da fama? Porque ela ouviu, creu, escolheu, decidiu e agiu. E aí eu faço essa pergunta para você hoje. Ouvir, você está ouvindo. Você que está me assistindo online, você está ouvindo. E aí qual é o próximo passo? O próximo passo é você crer. Só que basta crer? Não, você precisa escolher. Qual é a sua escolha nessa noite?